Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esta tarde, Pai querido. Senhor, que Tu venha se fazer presente, Senhor, em nosso meio. Que tudo, Pai querido Santo, que for feito nessa tarde, Senhor, tudo que foi, Pai querido Santo, planejado, que foi, Pai querido Santo, arquitetado, Senhor, que venha ser, Pai querido Santo, conforme o Teu querer, conforme a Tua glória, Senhor. Pai querido Santo, recebe os nossos louvores, a nossa adoração a Ti, Deus querido Santo, que Tu venhas receber. Pai querido, Pai santo, Pai amado, Senhor Jesus querido Santo, vem falar, Senhor, aos corações. Vem, Pai querido Santo, quebrar, Senhor, grilhões, quebrar cadeias através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor, vem convencer. Vem convencer, Deus querido Santo, que precisamos melhorar, Pai querido. Vem convencer, Senhor, os corações das crianças, Pai querido Santo, que elas venham receber a Ti, Senhor, em seus corações. Que elas venham, Pai querido Santo, sentir a Tua presença, Senhor, nesta tarde, Deus querido. Senhor, assim nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora, eu gostaria de chamar, certo, o nosso primeiro pregador da tarde, nosso irmão Benjamin. Nosso irmão Benjamin vai ser o nosso primeiro pregador da tarde. Glória a Deus. Vamos estender as mãos, crianças, para o nosso pregador, para a gente poder orar por ele. Vamos estender a mão para a gente orar por ele, tá certo? Senhor, Pai querido, fala, Senhor, ao coração do Benjamin, Senhor, que vem, Deus querido Santo, já se preparando, Deus querido Santo, nesses dias, Senhor. Que a mensagem, Senhor, que ele venha falar, Pai querido, não seja algo, Senhor, que venha dele mesmo, Senhor, mas que venha ser algo, Deus querido Santo, que vem do Teu coração. A palavra que será ministrada, Senhor, que venha do Teu coração, Senhor, que Tu deste ao Teu filho, Deus querido Santo, Benjamin, para ministrar nesta tarde. Assim nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Atos 2, versículo 46, 47. Fiquem de pé, quem está sentado, né? Reverência. Amém? O texto diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E de todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é unidade de acordo com a Bíblia, que tem muitos exemplos na palavra de Deus. Pode sentar. Que tem uma página antes, não sei na Bíblia se vocês mas Atos 2, versículo 1 fala o seguinte: cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos para um propósito, que é estar juntos numa comunhão, tipo como está escrito lá na frente, no capítulo 4, no versículo 32 e diante. E está escrito: e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era próprio, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha.
Amém? O que está falando é unidade, é um propósito que, tipo, as pessoas se reúnem numa intenção só. Tipo, na igreja a gente se reúne para quê? Para adorar a Deus. E também tem outro exemplo de desunião na igreja, que não é unidade. Que tem passagens também está escrito lá em 1 Coríntios, versículo 3, que está escrito assim: E eu, irmãos, não pude falar com as espirituais, mas como carnais, pois há meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou Paulo, e outro, eu sou Apolo, porventura não sois carnais? Porque Paulo é quem? E Apolo também, senão ministros pelas quais cresces, e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui está falando sobre desunião na igreja, que eles estavam tendo inveja e estavam sendo carnais, brigando e tendo contendas. Também tem outro exemplo de desunião que fica lá no começo da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Como assim ele matou ele? Porque tem uma história atrás disso, que Caim e Abel, eles iam fazer um sacrifício. Só que, o que acontece? Deus aceitou Abel e seu sacrifício, porque Abel tinha obediência no seu coração e Caim tinha desobediência. Caim não adorava a Deus, mas Abel amava e adorava a ele. Aí, como isso aconteceu, Caim ficou com inveja deles. E ele chamou o seu irmão ao campo e matou ele. Ou seja, foi a primeira morte da Bíblia e a primeira morte do mundo. E também tem outro versículo para terminar. Acabou. Também tem o segundo ponto, que é o que é a generosidade. A generosidade é ajudar o outro, mas também os exemplos bíblicos ficam lá em Provérbios. Deixa aqui. A primeira passagem vai estar lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que está escrito: A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Eu vou dizer duas coisas sobre esse pequeno texto que eu li, que aqui fala: a alma generosa engordará, mas ela não vai engordar, ficar mais cheia. Ela vai engordar de bênçãos. E o que regar também será regado. Uma pessoa que ajudar também vai ser ajudado. E tem outro exemplo que também fica no mesmo livro, só que no capítulo 22, no versículo 9, que está escrito: O que de bons olhos será abençoado, porque Deus deu seu pão ao pobre. Ou seja, aquele que ajudou o seu irmão vai ser ajudado, porque ele de bons olhos abençoa uma pessoa. Tem um exemplo de generosidade que eu queria que vocês pensassem, né? O que é generosidade? Para me explicar o que é, imagine que vocês estão na escola e vocês têm dois biscoitos, só que tem uma criança que não tem nada. Ela está com muita fome. Você pode ajudar ela, dando um dos seus biscoitos e ficar com ele, ou você pode comer os dois e não deixar para ninguém. Muitas das pessoas poderiam fazer isso que eu falei agora, mas também tem gente que é generosa, que ajuda o outro.
sabendo que a pessoa está precisando. É mais ou menos isso, a generosidade. E também tem exemplos de egoísmo, que ficam que é lá em Atos, capítulo 5, do versículo 1, para ele. É um pouquinho grande esse versículo, mas eu vou ler. Está escrito assim: mas um certo varão chamado Ananias e sua esposa Safira vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo que também sua mulher, levando parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículos antes, para vocês entenderem, é que os apóstolos eles coletavam as ofertas para ajudar os pobres, mas Ananias e Safira queriam tramar contra eles. É o que acontece. E ele levando eles ao apóstolo de Pedro, que recebeu. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade? Que o que ele fez? Ele tirou metade do que ele ganhou do preço e falou que era tudo que ele tinha ganhado pela venda. Só que não foi isso. Ele tirou metade para dar metade mentir, dizendo que ele tinha dado todo o dinheiro para ele. Só que Deus revelou a Pedro que isso era mentira. E o que acontece? Pedro fala isso, né, que ele mentiu ao Espírito Santo e fala: e disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade, guardando-a? Não ficava para ti e vendia? Não estava em teu poder? Por que formastes esse desenho no teu coração? Não mentisses aos homens, mas ao Espírito Santo. Ele mentiu ao Espírito Santo, ou seja, ele não mentiu para Pedro, para os discípulos de Jesus, mas ele mentiu para Deus e para o Espírito Santo. E o que fala também? E Ananias, ouvindo essas palavras, ele morreu, ele caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que eles ouviram. E levantando-se, os jovens cobriam, os transportavam para fora e os sepultaram. E passando o espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim. Portanto, então Pedro disse: por que é que vocês estão aí mentindo para Deus? E depois que Safira ouviu essas palavras, ela morreu e foi sepultada com seu marido. E também tem outro exemplo que fica lá em Mateus. Mateus, capítulo 24. Mateus 18, do versículo 10 versículos que eu vou ler. E que está escrito assim: começando a fazer as contas, foi-lhe apresentando em que ele devia 10.000 talentos. Para começar essa história, essa palavra foi que um homem estava devendo 10.000 talentos para o rei. Só que ele implorou para o rei que perdoasse a ele. E o rei o perdoou. Só que aí, ele saindo na rua, ele encontrou um homem que o devia 100 dinheiros, que era muito menos do que 10.000 talentos na época. E o que acontece? Esse homem, ele não perdoou a mínima dívida que ele estava devendo, ou o irmão dele estava devendo a ele, mas ele simplesmente queria o mandar para a prisão. Só que aí o rei ouviu pelos seus conservos o que tinha acontecido. E o que acontece? O rei, né? Ele falou com o homem que ele tinha perdoado. Ele o repreendeu porque ele não perdoou o irmão dele, sendo que o rei tinha perdoado muito mais do que ele devia. E aquele homem, ele suplicou pedindo mais tempo para pagar, porque esse homem, ele tinha um coração ruim. Ele não perdoava, mas ele queria ser perdoado. Aí ele foi para a prisão. E o que eu quero dizer para vocês é que a unidade e a generosidade
elas são algo muito importante para a nossa igreja. E muitas coisas acontecem sem ser isso. Tipo, muitas pessoas são egoístas aqui na igreja. E muitas pessoas são desunidas com outras. Elas excluem as outras só por causa de algo ou alguém que fez alguma coisa. Mas Deus, Jesus, ele veio aqui na terra para salvar todos. Ele deu o exemplo de unidade e deu o exemplo de generosidade, curando e ajudando os que necessitavam. E nesse último texto que a gente leu, o homem ele foi totalmente ingrato com o rei, porque ele foi perdoado. Digamos que você está devendo uma coisa a um amigo seu, aí, na verdade, se coloque no lugar dele. Você perdoaria aquele homem, mesmo que ele estivesse te devendo, mas você deve ter sido perdoado por uma pessoa mais importante, muito mais dinheiro, tipo, ele foi perdoado por muito mais dinheiro. E como é que essa parábola ela se aplica no nosso dia de hoje? Muitas das vezes a gente faz alguma coisa com o nosso amigo e ele nos perdoa. Só que quando uma outra pessoa faz com a gente não quer perdoar, a gente quer justiça. Muitas das vezes a gente quer mais justiça, sendo que também está escrito que a nossa justiça é Deus. Deus que vai nos justificar por tudo. Ele é o justo juiz. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Pai, Senhor, amados irmãos, gostaria que vocês abrissem a harpa no número 175. Quem achou, diga amém. Então vamos começar. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de
lindo, né? Amados irmãos. Né? No nome santo, alegre eu canto, eu fui lavado, santificado. Vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus. Agora, irmãos, gostaria de chamar o nosso segundo pregador da tarde, certo? O nosso irmão Mateus. Nosso irmão Mateus, nosso segundo pregador. Amém. Vamos as mãos sobre o nosso irmão Mateus, por favor, amados. Vamos orar por ele. Senhor Jesus, Pai querido, Santo, Pai amado, Senhor. Senhor, continua presente conosco, Deus querido, Santo, como Tu estás, Pai querido, presente, Deus amado. Senhor, fala, Senhor, ao coração do Mateus, Pai querido, que a palavra que venha a ser ministrada, Deus querido, Santo, através da sua boca, Senhor, seja, Senhor, segundo o Teu coração, Pai querido, Santo. Em nome de Jesus, amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês em João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Amém? Vamos ver. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem os uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem os uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Nessa passagem fala muito sobre amor, né? Vocês já viram que fala muito... Pode sentar. Desculpa. Essa passagem, ela fala muito sobre amor. Repete a palavra amor muitas vezes. O versículo 35 fala que se tivermos amor uns aos outros, seremos discípulos de Jesus. O que é ser discípulo? Discípulos é seguir o caminho que Jesus andou. Jesus, ele deu as suas instruções e a gente, como discípulos, temos que seguir aquilo para sermos os cristãos. Cristãos é pequenos cristos. As características do amor. O amor é sacrificial. Temos o exemplo de Jesus, que morreu por nós. Tanto de Deus, de entregar o seu filho, que ele entregou o seu filho para morrer por nós, que é um ato que eu acho que ninguém faria. Ninguém mesmo, né? E também temos o exemplo de Jesus, de estar disposto a se entregar por morrer por pessoas que são pecadores, pessoas que erram, e como ele sabe o futuro, ele já sabia que a gente ia continuar sendo pecador em tudo. O amor, ele é incondicional, ou seja, gigante, não depende de ações boas, porque é muito fácil amar quem nos ama. Porque aqui também nos fala que a gente tem que amar as pessoas que fazem mal pela gente, as pessoas que nos xingam. A gente também tem vontade de xingar de volta. A gente pensa, só que quando a gente pensa, a gente também peca. Então, a gente tem que amar quem nos faz mal e também quem nos faz bem. E lá em Mateus 5:44, fala sobre isso. Deixa eu abrir aqui bem rápido. 5:44. Tá aqui. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que lhe perseguem. A questão de ser inimigo, o inimigo é que a gente associa as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos fazem coisas que a gente não gosta. Por isso que fala assim inimigo, mas é uma linguagem meio que figurada. No versículo 34 de João 13, fala assim, como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, mesmo com a nossa diferença. Porque muitas vezes xingamos as pessoas e tal. Só que para a gente não ficar em pecado com Jesus, a gente continuar seguindo Jesus, a gente tem que se arrepender pelos nossos pecados. Porque muitas vezes a gente não se arrepende. E amar e cuidar é um ato de generosidade. Porque se a gente ama e cuida, vamos dar o exemplo da irmã Ilka. Ela trouxe o povo do Boas Novas para vir para o culto. E isso é um ato de amor e de cuidar deles. E aprendemos a viver em unidade no mesmo propósito.
Porque se a gente não segue, vamos dizer que tem duas pessoas. Duas pessoas, elas estão indo para o centro, que é o céu. Vamos dizer um exemplo, que é o céu. Só que no meio do caminho, um ele quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra. E nisso, eles não vão entrar em concordância. Só que para ter a bênção, tem que dar em concordância. A Bíblia fala, né? Que na unidade Deus ordena a bênção, em Salmo 133. Agora eu vou explicar o que é a unidade, que eu falei, e aprendemos a viver em unidade. A unidade é a concordância entre as pessoas, especialmente entre os irmãos em Cristo, porque temos os mesmos princípios. Porque se uma pessoa, ela não é cristã, aí ela vai para um lugar e diz assim, esse aqui é o certo. E você que conhece a Bíblia, que sabe qual é a realidade. E você vai e segue o centro. Só que essa pessoa está lhe embaraçando. Essa pessoa ela está falando as coisas erradas e você vai para um lugar errado. Por isso que a gente tem que ter amigos, amizades que nos levem para o centro, que é Jesus. Isso é os benefícios de viver em unidade, mas também tem os malefícios, que são a divisão da igreja, as contendas, a falta de prosperidade. Porque se não tem Jesus no lugar, se a gente não tem a unidade, a gente sai do propósito. Aí a gente não tem que é a bênção de Jesus, que é isso. Agora eu vou para a conclusão. A falta de unidade pode ter consequências negativas, significativas na vida cristã e na igreja. É importante buscar a unidade e a comunhão com os outros, refletir a natureza de Deus e cumprir a nossa missão de espalhar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sobre unidade, sobre amor. Agora eu gostaria de chamar o nosso amado coral do Arca de Noé para louvar ao Senhor, para que possamos adorar o Senhor com unidade. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Como um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos,
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
Agora, amados irmãos, crianças, vamos nos sentar, vamos beber um pouquinho de água, não é? Agora, a nossa irmã Monique vai dar uma palavrinha com a gente, tá certo? Já ouvimos a palavra do Senhor, já louvamos a Ele, tá bom? Irmã Monique. Amém. A paz do Senhor. Quem é a criança aqui que está feliz? Ficou bom, mas eu acho que pode melhorar. Quem é a criança de Jesus que está feliz? Glória a Deus. Mas, professora Monique, cadê a doutora Jane? Por que ela não veio? A doutora Jane está viajando, certo? Ela precisou ir lá para a casa da filha dela. E ela me deu a missão de falar um pouquinho do Arca de Noé para vocês. Vou fazer a primeira pergunta. Quem aqui assiste o programa do Arca de Noé? Tá mais ou menos. Quem aqui assiste o programa Arca de Noé? E quem não assiste, deixa eu contar a novidade. Todo sábado, que horas começa o programa? 9 horas. Nós temos o nosso programa que é feito especialmente para cada um de vocês. E o Arca de Noé foi um projeto que Deus colocou no coração da nossa líder. E olha como Deus ama cada um de vocês. Ele pediu para que ela começasse a fazer um coral de crianças, certo? Para que esse coral fosse em vários lugares falar da palavra de Deus. E o Arca de Noé é só um coral? Não. O que mais que o Arca de Noé tem? Escolinhas e escolões. Quem aqui conhece as escolinhas e escolões? Então, eu vou contar para quem não conhece. Vocês vão me ajudando. Quem gosta aqui, vou mudar a pergunta. Quem aqui gosta de tocar violão? Quem aqui gosta de louvar? Melhorando. Quem aqui gosta de tocar teclado? Eita! Então, aos sábados, lá na sede, a partir de 9 da manhã, vocês viram as meninas aqui louvando? Tem o coral para iniciantes, porque vocês vão aprendendo cada vez mais a louvar. Então, nós temos a escolinha de música, teclado, violão, bateria. Vocês acreditam? E quando a gente fala em línguas, nós temos inglês, nós temos espanhol, nós temos aqui a linguagem de sinais. Falei certo? Libras, falei certo? Língua brasileira de sinais. Eu tenho que perguntar, porque senão, leva o carão. Língua brasileira de sinais, então você pode evangelizar também através das Libras. E olha que legal. Você sabia que lá também tem... Quem gosta de artes marciais? Nós temos as escolinhas. Eita, um monte de gente. As escolinhas de karatê e jiu-jitsu. Sabe por quê? Isso é para ensinar vocês a disciplina, a aprender a respeitar o outro. Vocês sabem que quando a gente está lutando, a gente está respeitando uns aos outros. Lá a gente está tendo esse cuidado também. Tem uma novidade. Nós vamos começar também bombeiro mirim. Quem quer ser um bombeiro mirim? Eita, que tem pouca gente. Vou perguntar de novo. Quem quer ser um bombeiro mirim? Olha aqui, já tenho aqui o candidato. E o que é que o bombeiro mirim vai fazer, professora Monique? Vocês vão aprender sobre disciplina. Você vai, pede para a mamãe levar lá para a sede, viu? Todo sábado. Vai aprender técnicas. Vocês vão aprender a ser um bombeiro desde pequeno e aprender também a respeitar e a ter técnicas sobre o corpo de bombeiros. O que mais? Vão me ajudando. O que é que eu esqueci, Coral? Qual foi que eu esqueci? As escolinhas. Temos teatro e emoção. Vamos lá, o que mais? Teatro e emoção. Quem aqui assiste o clamor? Sempre que tem um clamor, ele vai para tudo, viu, irmã? Bora nós. Sempre que a gente vai, vocês veem a apresentação do clamor, aquele teatro, a nossa escolinha de artes e emoções. Temos mesa posta. Para os adultos tem também, professora Monique? Tem. Tem mesa posta, tem educação financeira, tem empreendedorismo, tem Libras também para adultos. Então, hoje a gente veio aqui convidar vocês também a participar dessa arca, porque essa arca não é só para as crianças, é para toda a família. Nosso ministério ele tem esse cuidado de que toda a família esteja juntos, aprendendo e entendendo mais sobre Deus, sobre a família. Por quê? Porque no mundo, só o que tem é coisa para destruir as famílias. Então, nós queremos convidar vocês a entrarem na arca. Não paga nada, irmã. Você vai ter todas essas aulas gratuitas. O
que é que eu tenho que fazer, Monique? Entra no Instagram agora em julho, vai iniciar as inscrições, vocês inscrevem os filhos de vocês, e enquanto eles estão lá nas escolinhas, vocês vão para os escolões, porque todo mundo tem que ficar ocupado. Amém? Estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou
A paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes de estar na casa do Senhor nesse culto festivo. Já louvamos o nome do Senhor. E agora vamos para uma aplicação da palavra de Deus, tá bom? E aí, quem sabe dizer qual é o tema de hoje? Do nosso culto? A unidade, né? E a generosidade da igreja. Muito bem. E olha só, vocês estão vendo esse corpinho? Tá mais ou menos aí, né? Para quem tá aí atrás. Ó, esse corpinho tá faltando alguma coisa? Tá faltando algumas partes, né? A nossa amiga até já tá aqui com uma parte dele. Ó, pois bem, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai explicar a igreja, porque a igreja de Corinto, ela brigava muito. Um queria ser melhor que o outro, então eles brigavam muito. Então, Paulo escreve lá no capítulo 12 o seguinte, que a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. E a igreja é para estar brigando, um sendo melhor que o outro, o que é que vocês acham? Não, né? Isso não agrada o nosso Deus. A igreja tem que estar unida, igual o nosso corpo. O nosso corpo, ele é desunido do nosso ombro? Não, né? Ele é ligado. Então, assim deve ser o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, calmamente, vamos primeiro colar nossa cabeça, né, do corpo. E Paulo diz também que a cabeça é Cristo, a cabeça do corpo da igreja é Cristo, que ele que conduz a igreja. Agora, calmamente, eu vou pedir a ajuda de vocês, para vocês olharem debaixo da cadeira de vocês se tem alguma parte desse corpo. Quem achar, avisa a tia. Os papais também ajudem, que vocês podem estar sentados aí. Então, ajudem. Quem achar, avisa, tá bom? Achou? Vem cá. Quem achou, vem cá para frente. Tem uma parte pequenininha, então procurem bem. Quem achou já pode vir. Pronto, a princesa aqui achou. Vem, princesa, sobe aqui. Diz teu nome e a congregação que tu é, tá bom? Arielle, eu sou do Jardim Iracema. Arielle do Jardim Iracema achou uma parte do nosso corpo, que é o braço. Tu pode colar lá, Arielle, por favor? Aqui, ó. Muito bem, muito obrigada. Radacinha achou, amor? Sobe aqui, ó. Quem mais achou, pode vir. Pronto. Vamos ver se nosso corpo está completo. Fala teu nome. Radassa. A Radassa achou o pé. Cola lá, Radassa, no pé. Ali, ó. E o nosso amigo? Isaac achou a perna. Cola lá, Isaac. A princesa? Eu achei a mão. A mão, como é teu nome? Rayane. A Rayane achou a mão. Cola lá a mão, Rayane. E a princesa? Achei a barriga. Como é teu nome? Sofia. Sofia achou a barriga. Cola lá, Sofia. Pronto. Muito obrigada. Pronto, agora nosso corpo está o quê? Completo. Assim deve ser o corpo de Cristo. Assim deve ser a igreja, unidas como este corpo que agora está unido, que está todo perfeito. Assim nós devemos ser unidos com os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Gente, olha só. Agora,
para complementar, certo? A nossa dinâmica, né, que foi sobre o corpo, né? Que o corpo tem que estar juntinho, tem que estar unido, não é verdade? Vixe, ninguém aprendeu nada? Olha, meu Deus do céu, eu estou falando com as paredes, meu Jesus. Não, né, irmãos? O corpo tem que estar todo solto, é? Tem que estar como o corpo? Unido, não é verdade? Junto, porque senão não tem como, né, funcionar, tá certo? Aí, gente, para complementar, para fixar ainda mais, certo? A palavra que foi ministrada, para fixar ainda mais a dinâmica que foi realizada, tá certo? A gente vai dançar, vou ensinar para vocês uma dança, tá certo? Tá bom? As tias do Guanabara podem vir para cá, por favor, ó. As tias do Guanabara para cá, aqui, ó. As tias aqui, ó. A gente vai ensinar para vocês uma dança para fixar ainda mais, certo? Você vai pegar uma dupla. Peguei uma dupla com você. Agarra aí uma dupla, por favor. Agarre uma dupla. A dança só pode ser feita se for em dupla. Só dá para ser em dupla. Vocês, crianças, ficam aí, tá certo? As tias vão ensinar. Certo? Agarre uma dupla aí, vocês. Vamos ficar de pé. As meninas aqui, ó, vão nos ajudar a entender melhor, certo? A dança, tá bom? Podemos, olha só, presta atenção. Antes do som tocar, certo? Antes do som tocar, deixa eu deixar a folhinha aqui. Antes do som tocar, certo? Antes, a gente vai ensinar bem devagarzinho para vocês, tá certo? A tia Rayane não é cantora não, mas a tia Rayane vai arranhar a cantar, tá certo? Vamos lá. Posso começar? Mas a música nem vai tocar ainda, agora não. É assim, ó. Quando você, pororom, pom, pom, se sentir sozinho, você, pororom, pom, pom, não está sozinho, porque, pororom, pom, pom, o Senhor está com você, pom, porom, pom, pom. Foi difícil? Foi difícil? Não, né? Foi difícil não. Foi bem facinho. Pode ser agora mais rápido, um pouquinho mais rápido. Vou cantar agora um pouquinho mais rápido. Antes, ó, gente, antes da música tocar. É só a tia Rayane cantando, vocês não estão nem sabendo, misericórdia. Vamos lá. Olha para as tias aqui, tá certo? Ó, porque eu não consigo fazer todos os gestos. Quando você, pororom, pom, pom, se sentir sozinho, você, pororom, pom, pom, não está sozinho, porque, pororom, pom, pom, o Senhor está com você, pom, porom, pom, pom, porom, pom, pom, porom, pom, pom. Foi difícil? Foi moleza, não foi, não, agora? Foi moleza, agora foi moleza. Agora foi, ó, mamão com açúcar. Certo? Simples, rápido e prático. Vou pedir para o irmão do som soltar o som. Pode ser? Você, porom, pom, pom, não está sozinho, porque, porom, pom, pom, o Senhor está com você, pom, 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 pom. Estão vendo, crianças, que legal? Quem tem Jesus nunca está sozinho. Então cante comigo. Pom, 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 pom. Quando você, porom, pom, pom, se sentir sozinho, você, porom, pom, pom, não está sozinho, porque
pastores podem cantar também. É só fazer pom, 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 pom. Quando você poropompom se sentir sozinho, você poropompom não está sozinho, porque poropompom o Senhor está com você. Pom, 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 pom. Está muito lindo e agora vai ficar bem mais rápido. Vem comigo! Quando você poropompom se sentir sozinho, você poropompom não está sozinho, porque poropompom o Senhor está com você. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Vocês! Pom, 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 pom. Outra vez! Quando você poropompom se sentir sozinho, você poropompom não está sozinho, porque poropompom o Senhor está com você. Pom, 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 Glória a Deus. Aleluia. Agora, gente, certo? Após esse momento de diversão, tá certo? Após esse momento de saber que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está comigo, com vocês, certo? Em todos os momentos. Em todos os momentos o Senhor está conosco. O Senhor está juntinho de nós, né? Ele não nos abandona, certo? Nunca, nunca. A gente às vezes é que se afasta do Senhor, mas o Senhor, Ele não está nos abandonando. Ele nunca nos abandona, certo? Agora, para complementar, eu gostaria de perguntar a vocês, né, que se sentem, às vezes se sentem sozinhos, certo? Às vezes se sentem esquecidos. O Senhor está dizendo nesta tarde, está falando através da palavra, através dos louvores que foram entoados aqui nesta tarde, que você não está só. Você não é uma pessoa solitária, não. Você tem irmãos, você tem amigos na nossa igreja. Eu gostaria de perguntar se tem alguma criança que precisa se reconciliar com o Senhor, que percebeu que essa semana pecou, que precisa se arrepender dos pecados. Tia Rayane, o que é pecado? É tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu vejo, que eu ouço, que eu faço, que não agrada a quem? A mim? Que não agrada a quem? A Deus. Isso é pecado. Aquilo que não agrada ao Senhor, que você sabe, você tem a consciência do bem e do mal. Eu gostaria de perguntar se tem alguma criança que precisa de oração. Vir aqui à frente, que nós vamos orar por você nessa tarde. Tem alguém? Glória a Deus. Salva de palmas. O Senhor falou nessa tarde, através da sua ministração, que Ele deu para as crianças que ministraram, através dos louvores. Vamos ficar de joelho, crianças, para poder a gente orar por vocês.
As tias, por favor. Ponham as mãos sobre eles, por favor. As tias podem vir para cá, ó. Podem vir mais para cá. Podem vir para frente. Crianças, esse momento é um momento importante, certo? É um momento em que o Senhor vai estar com você para sempre. Você está dizendo sim para o Senhor. Sim, Jesus, eu quero que tu more no meu coração. Você está dizendo sim, Jesus, eu quero te receber em minha vida. É nesse momento que vocês estão dizendo assim, sim, Senhor, eu quero ficar contigo, eu não quero ficar sozinho. Eu quero que tu esteja comigo. É nesse momento. É através do seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de pedir às tias para imporem as mãos, os pais, os responsáveis que estiverem aqui. Ponham-se de pé, irmãos, por favor. Coloquem as mãos. Abençoem essas crianças que estão aqui à frente. Ministrem palavras de bênção sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida. Podemos orar? Amém? Senhor, Pai querido, Santo, Pai amado. Deus querido, Santo, nesta tarde, Senhor, nós te entregamos essas crianças, Deus querido. Nós te entregamos, Senhor, essas crianças, Deus querido, Santo, em tuas mãos. Nós entregamos elas, Deus querido, Santo, Pai amado, pois elas sempre serão, Senhor, tuas. Elas são tuas, Senhor. Tu entregaste aos seus pais, Deus querido, Santo, para que eles pudessem cumprir, Senhor, o mandamento, Senhor Jesus querido, Santo. Mas elas são tuas, Deus querido. Nós te entregamos, Senhor. Nós te entregamos a vida delas, Senhor, em tuas mãos. O seu futuro, Deus querido, Santo, em suas mãos. Pai querido, Santo, nesta tarde, Senhor, nós ouvimos, Senhor, que tu não nos deixas só. Nós não estamos sozinhos, porque tu estás conosco, Deus querido. Tu és o nosso Pai amado. Tu és o nosso Pai, Senhor, que não nos abandona, Deus. Senhor, que tu venhas, Pai querido, Santo, entrar em suas vidas, em seus corações, em seus lares, Deus querido, Santo. E quando tu estás, Deus querido, Santo, quando tu estás, Deus querido, Santo, fazendo morada, Deus, tu traz, Deus querido, Santo, transformação, tu traz vida, tu traz renovo, Senhor. E assim faz, Deus querido, Santo, sobre a vida de cada criança que está aqui nesta tarde, Senhor. Faz assim, Senhor, sobre seus lares, sobre os seus pais, Deus querido, Santo, seus responsáveis, Senhor. Abençoa cada um, Deus querido, Santo. Que eles venham, Deus querido, a partir de hoje, Senhor, ser crianças diferentes. Serem crianças, Senhor, que te servem, que seguem a ti, Senhor, de coração sincero, Deus querido. Abençoa, Senhor, vem se fazer presente, Senhor, em suas casas, em seus lares, em seus, Deus querido, corações, Deus amado. E assim nós choramos, Senhor. Nós te oramos, Senhor, declaramos a ti, Senhor, que elas são tuas, no poder, Senhor, do teu santo nome, Deus querido, Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Vai, Senhor. Estão felizes? Estão com fome? Vamos já lanchar, né? Mas, glória. Quero primeiramente agradecer ao departamento infantil, ao Arca de Noé da sede, né? Que veio em peso para cá, deu todo o suporte, todo o apoio.
Que o eterno Deus possa recompensar grandemente, né, a cada um, como também as congregações que vieram, que se dispuseram, que também colaboraram, ajudaram, né, para que este culto, este momento tão especial pudesse ser possível. E que fica a nossa oração, para que cada criança, cada um que veio, que participou, leve essa palavra em seu coração, cresça nos caminhos do Senhor e possa cada dia mais experimentar a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Vamos orar para casa? Então fica de pé e vamos orar nesse momento. Glória a Deus. Amém. Com a mãozinha assim para o céu, nós vamos orar, tá? Sem conversar. Eu sei que é a oração final, mas dê atenção ao Senhor neste momento. Pai querido, Deus santo, obrigado, Senhor, por esta tarde de bênção, por esta tarde maravilhosa, grandiosa, que o Senhor nos concedeu. Que cada criancinha dessa, Senhor, que aqui adentrou, Tu possa tomar suas vidas em Tua mão, ó Deus. Que toda enfermidade seja repreendida, que todo laço de engano, Senhor, caia por terra, que toda maldição seja quebrada, mas que estas crianças cresçam, Senhor, em Tua presença, cresçam em Teus caminhos, que a cada dia, Senhor, Tu possa surpreender suas famílias, seus pais, dando sabedoria, graça, entendimento, discernimento, para ensinarem essas crianças, Senhor, incentivarem essas crianças a estarem sempre em Tua presença, em obediência, não com mentira, Senhor, não com aquilo que é errado e que entristece o Teu coração, mas que estas crianças saiam daqui revigoradas, transformadas pela Tua presença e pela Tua palavra. Leve em paz cada uma para a sua casa, dando, Senhor, um bom retorno às suas congregações, recompensando, Senhor, todos e todas que aqui contribuíram, que ajudaram, para que tudo isso fosse possível hoje, estivesse acontecendo de forma tão linda e maravilhosa que foi. Derrama a Tua bênção sobre nós, é o que te pedimos e te agradecemos por tudo. E agora a bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vocês, e quem crê diz amém.